Departamento de Programação dos programas federais, PROIES, aliás, FIES e ProUni, e mais do DTI. A questão aqui, atenção pessoal, vamos lá, vamos terminar essa reunião logo. Então, o próximo item é a necessidade que nós temos de estruturar um departamento na FEB para cuidar dos programas federais, estaduais e municipais de convênios da FEB. Vou citar o ProUni, vou citar o PROIES, vou citar o Instituto Federal, né? FIES, já citei o FIES, vou citar o Programa Escola da Família. A realidade é que muitos programas federais, estaduais, estão sendo instituídos, todos eles muito importantes para a FEB. O FIES eu já demonstrei a importância dele. O ProUni, nós temos 600 alunos dentro do ProUni, e é condição também para os SEBAS. Temos o convênio Escola da Família, que praticamente financia, dando bolsa de estudo aos estudantes das licenciaturas. Não, mas o programa da família abrange licenciatura. Enfim, há inúmeras necessidades para a gente tocar, né? E é preciso de um setor específico para tocar esses assuntos todos. E hoje nós temos apenas uma pessoa, que é o Marcos Remiro, tocando esse setor. E isso eu gostaria até que a CICE desse maiores esclarecimentos sobre a necessidade de estruturação desse setor. Pessoal, bom dia a todos. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, de revisão, análise, né, tomada de decisões importantes, a gente colocar, né, a questão de reestruturação, de estruturação de um setor, a princípio, o que pode parecer um contrassenso, não é. Tá? Como foi falado aqui, o FIES representa hoje 20% da receita anual da FEB. Tem meses que o valor que vem é muito alto, tem meses que cai. E a vinda desses valores, ou seja, o crédito, a recompra desses valores pela FEB, dependem de ações, atividades gerenciais da instituição para que nós possamos receber esses valores. Ou seja, tem que ter um gerenciamento muito bem feito para que nós possamos ter direito à recompra do crédito no FIES. O que acontece hoje? Hoje, a pessoa responsável pelo FIES, pelo ProUni, dentro da FEB é o Marcos Remiro, que é funcionário da secretaria e que realiza também atividades importantíssimas da secretaria. Só para vocês terem uma ideia, para sair a lista de presença, é necessário 5 passos no sistema. E quem faz isso é o Marcos, que é um trabalho extremamente difícil eu não diria, mas trabalhoso, né? É uma atividade muito trabalhosa, que demanda muito tempo. Em função disso, dada a premência de algumas coisas no nosso calendário, ele dá atenção àquilo que é mais urgente. Então, no nosso caso, precisávamos da lista na segunda-feira. Para soltar a lista, ele deixou um pouco do FIES de lado, um pouco do ProUni de lado. Só que, ao mesmo tempo, tinha o prazo máximo para a entrada com pedido de FIES, que foi segunda-feira. Tinha o prazo de ProUni, transferência de ProUni nós estamos recebendo. Não abriu no sistema, mas transferência a gente está aceitando para as vagas que estavam disponibilizadas. Ou seja, ele não está dando conta de dar fluxo à demanda. Aí vocês falam, mas e aí, né? Não está falando de cortar, de reduzir custos, tal, vai onerar? A questão é que pela demora que ocorre no lançamento no sistema FIES dos nossos dados para recompra dos créditos, está ocorrendo um atraso em torno de 45 dias desse crédito para a FEB. Por quê? Porque ele não consegue dar fluxo às demandas.
Ou seja, atrasa para inserir no sistema, atrasa para receber. Tá? Então, nós precisamos estruturar para conseguirmos receber aquilo que temos direito. Só que só passamos a ter direito à medida em que nós lançamos os dados no sistema. E esse lançamento está sendo comprometido pela dificuldade de uma única pessoa fazer todo esse trabalho, mais as atividades da secretaria, mais atender ProUni, mais atender a escola da família, né, e outras finalidades que, se Deus quiser, nós conseguimos o PROIES, também o PROIES é igualzinho o ProUni. E aí vai necessitar de um gerenciamento muito efetivo, para que aquilo que seja dado de bolsa realmente seja computado como crédito. Né? Então, é por isso que nós vimos essa necessidade e trouxemos para o Consul. O que se pede, então, para a estruturação desse setor é a criação de um cargo de escriturário, né? E a consequente contratação. Esse escriturário iria trabalhar juntamente com o Marcos para poder desempenhar essas funções. Quero ressaltar o seguinte: se o Marcos Remiro, de repente, resolver sair da FEB, nós vamos ficar com esse setor totalmente travado, porque ele é a única pessoa que cuida disso aí, né, e não tem outros. Bom, e também quero ressaltar o seguinte, que esse assunto já foi também tratado pelo Conselho Curador, que ainda naquela época era presidido pela Fatinha, Aparecida Fátima Simão de Lima Araújo, e o Conselho Curador enviou um ofício nos seguintes termos para a reitoria. Tendo em vista a aprovação por este Conselho da Portaria 36/2013, tratando-se da gratificação de função para o funcionário Marcos Vinícius Remiro, que também já foi aprovado pelo Consul, com a sugestão da criação de um departamento responsável pelas diversas bolsas do Unifeb, vimos ratificar a criação deste, para que não fique um setor tão importante com apenas um funcionário, uma vez que tem sido crescente o número de alunos interessados nesses programas. Então, esse ofício do Conselho Curador recomendando a criação dessa vaga de um escriturário. Mas sobre isso... além disso, tem ainda a questão do Departamento de Tecnologia da Informação. Lá, o que ocorreu é o seguinte, duas pessoas trabalhavam nesse setor, além de outras. Uma era o José Ricardo Ferreira Cardoso e a outra, Eduardo Aparecido Roberti. Ambos pediram demissão da FEB, ambos saíram da FEB porque foram aprovados no concurso público do Instituto Federal de São Paulo. Então, eles estão saindo da FEB e nós precisamos repor esses dois funcionários essenciais, porque tratam de funções essenciais. No entanto, quero alertar o seguinte: por que falar em criação de cargo? Porque essas pessoas estavam trabalhando desde a gestão anterior, contratados por, como é que chama? RPCI, né? Ou seja, não tinham cargos na FEB, estavam trabalhando, na verdade, irregularmente. Foram contratados como autônomos lá atrás, no passado, e, evidentemente, havia a necessidade deles, então nós não tivemos como dispensá-los, né? Mas agora eles passaram em concurso público do Instituto Federal e estão saindo de qualquer maneira, e nós precisamos repor esses dois profissionais. E o cargo deles é analista de área júnior, né? Então teremos que repor. Um de analista de área júnior e outro analista de desenvolvimento de sistemas e outro na área de redes. Todos dois para o Departamento de Tecnologia da Informação. Resumo, o que se propõe é a criação de 3 cargos. Primeiro, um de escriturário para trabalhar com o Marcos Remiro e cuidando daqueles programas, ProUni, FIES
etc. Segundo, a criação de 2 cargos de analista de área júnior para trabalhar no Departamento de Informação, Tecnologia de Informática, né? De Informação. E regularizar, na verdade, regularizar a situação herdada do passado aí, tendo em vista que nós não podemos deixar de ter esses profissionais, sob pena de travar todo o Departamento de Tecnologia da Informação. Essa é a proposta. Eu vou até pedir para o Wander dar maiores esclarecimentos sobre esses 2 últimos casos. Bom dia a todos. Os 2 funcionários aí que o professor Reginaldo se referiu, acho que grande parte dos professores e funcionários conhecem. O Eduardo cuidava de toda a infraestrutura, então os servidores, redes, telefonia, toda essa parte da FEB era tocada e administrada pelo Eduardo. O José Ricardo, ele era professor, né, o cargo dele, o vínculo dele com a FEB, não existia irregularidade nesse sentido, ele não recebia por RPCI, mas ele estava com contrato e ajudando lá no DTI. E ele cuidava das áreas de protocolo, o José Ricardo, da interação de toda a emissão, acompanhamento, administração das carteirinhas dos alunos, que é feita através de uma parceria que a gente tem com o Santander, que não gera custo nenhum para a FEB, mas é bastante trabalhosa, porque tem diversas empresas envolvidas nesse processo. A foto é colhida aqui, os dados são colhidos aqui, mas toda a informação é enviada para fora para que as empresas façam um embolsamento, o cartão, porque aquele cartão é como se fosse um cartão de crédito, né? Os de professores também é assim. E são 2 funções essenciais. A gente tem o Departamento de Tecnologia da Informação hoje funcionando com 2 funcionários. Ontem a gente estava conversando com um professor que conhece uma outra instituição, e ele falou que no Departamento de Tecnologia dessa outra instituição tem 5 ou 6 funcionários. Nós estamos funcionando com 2. E nos acudindo, esses 2 são o Suzimar e o Serginho. Todo o restante ali é estagiário, a Shine também, que trabalha lá apoiando o Suzimar, está recebendo por RPCI, é uma situação irregular que a gente, com o concurso, também procurou resolver. Ou seja, a equipe é pequena, apesar de a gente imaginar que tenha muita gente lá, na verdade funcionários são só 2. O restante tudo ali é estagiário. Bem, o fato concreto é que nós precisamos repor esses 2 que estão de saída, né? E só que para repor nós precisamos criar os cargos, que antes eles não estavam trabalhando em cargos, estavam trabalhando, como o Wander disse, um mediante contrato e outro mediante como autônomo, RPCI. Alguém quer se pronunciar? Pois não, Bernardo. Eu vejo que diante da profunda crise que estamos vivendo, me parece incoerente criação de cargo nesse momento. Então, a minha proposta é remanejamento de algum funcionário efetivo para ocupar a função. Essa é a minha proposta. Bem, eu gostaria de comentar. Primeiro, não é incongruência, não inconsistência, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo estando em crise, a instituição precisa continuar funcionando, senão ela não sai da crise, né? Então ela está em crise, sem dúvida alguma, mas ela tem que continuar funcionando para sair da crise. Inconsistência é eu ver uma situação que tem que ser consertada, porque senão vai provocar prejuízos maiores ainda e não fazer nada. Isso é inconsistência, certo? E remanejamento é preciso dizer onde é que está sobrando. Onde é que está sobrando para a gente colocar. Senão também é uma proposta vazia. Pois não, Bernardo? Eu queria dizer o seguinte, eu concordo com o que o Wagner falou. Eu acho que não é oportuno a gente discutir essa questão aqui agora. Nós estamos com dificuldades, é verdade, mas não vai ser mais 1 semana ou 2 semanas que vai acontecer isso. Além disso, eu acho que a gente tem que pensar seriamente nessa questão de realocação de pessoas. E a outra coisa, quantas